Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo foi derrotado ontem à noite lá em Santa Catarina para o Figueirense por 1-0 e agora fez sua situação no Campeonato Brasileiro da Série C bastante complicada. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto entre Figueirense e Clube do Remo. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Figueirense 1, Clube do Remo 0. Antes de falarmos da situação do campeonato, vamos falar do jogo especificamente. E que postura ruim, que postura medíocre do Clube do Remo no primeiro tempo. Eu acho que é esse o termo que tem que se utilizar. Por tudo que o Clube do Remo vem fazendo sua torcida sofrer durante a temporada. Eliminação para o Porto Velho na primeira fase da Copa do Brasil. Eliminação da Copa Verde por rival. Eliminação, perda do título, né, na final do Campeonato Paraense também por rival. Ou seja, o mínimo era que o Clube do Remo conseguisse com alguma folga, alguma vantagem pelo investimento que fez no plantel, pela folha salarial que tem em comparação aos adversários da Série C, conseguir de maneira tranquila uma vaga no G8 e isso agora está extremamente ameaçado. E num jogo decisivo como esse, o Clube do Remo entra com uma postura realmente muito baixa, muito pequena, que não reflete a tradição do clube e muito menos a torcida que ele representa. Porque você encarou um adversário, eu entendo, fora de casa, é um concorrente direto pela vaga, mas o Remo tinha que entender que não podia perder o jogo. O empate era um grande resultado, ou pelo menos um bom resultado. Um grande resultado era a vitória, mas pelo menos um bom resultado, porque por mais que você não entrasse no G8 nessa rodada, você pontuaria fora de casa e seguraria seu rival, porque o Figueirense está nessa disputa com o Remo para pegar a sua oitava vaga. Então você seguraria o rival. Não, você perde. E o primeiro tempo que faz o Clube do Remo, sem vontade alguma de jogar, nenhuma aplicação de vontade dentro de campo. E eu não estou falando da parte técnica, porque a parte técnica a gente sabe que o elenco do Remo é limitado, mas o Figueirense também tem as suas limitações. É questão realmente de fome de bola, de saber, não podemos perder esse jogo de jeito nenhum. E o Figueirense, aos 30 minutos de jogo, já estava com 1-0 no marcador e finalizou pro gol 7 vezes mais que o Clube do Remo. 7 vezes mais. O Figueirense entrou para querer vencer a partida. O Clube do Remo não entrou para vencer a partida e era inadmissível ter entrado dessa maneira por tudo que passa o Clube do Remo na temporada e pela situação atual desse campeonato brasileiro da Série C, a maneira que entrou, não poderia ter entrado. Na parte técnica, o Remo novamente jogando num 3-4-3, sem bola no 5-4-1, varia muito, e alguns jogadores que eu questionei a titularidade do Clube do Remo. Vamos começar com o João, o zagueiro do Clube do Remo. Na verdade ele é volante, mas está jogando de zagueiro nessa linha defensiva do Clube do Remo. Outra partida bem ruim, falhando defensivamente, e falha defensivamente, outro gol que o Remo sofre por falha defensiva. É impressionante como o Clube do Remo, quando está sem bola, defende com 5 na primeira linha, fora os outros dois meio-campistas que vêm para marcar, mas na primeira linha, no mínimo com 5. O Clube do Remo vem tomando gols de erro defensivo, mas erro defensivo básico. Muitos gols sofridos de erro defensivo básico. Quando a superioridade numérica dentro da área, inclusive, é do Clube do Remo, não é do adversário. Vocês viram o gol do Figueirense, vão pegar até o gol do CSA com 1 a menos no Mangueirão na última rodada. Cruzamento na área entre os zagueiros, ninguém subiu, o jogador do CSA foi lá e fez o gol com 1 a menos e o Remo com uma superioridade numérica muito grande dentro da área sobre o seu adversário. E isso vem acontecendo em outros jogos também. Eu acho que o sistema defensivo do Remo taticamente evoluiu com o Rodrigo Santana, eu tenho que ser justo aqui, com o que eu estou pensando, se vocês discordarem, vocês podem comentar à vontade, não tem problema. Evoluiu defensivamente o sistema defensivo do Remo, taticamente ele evoluiu, só que a qualidade técnica que é bem questionável. E ao colocar o Lídia, que para mim é o melhor zagueiro do Clube do Remo, não que seja um zagueiro ao concurso, um zagueiro que não vai sobrar
restar dúvidas que ele é um excelente zagueiro, titular absoluto, não, mas hoje eu encaro ele como o melhor zagueiro do Clube do Remo, até inclusive em questão da saída de bola entre os zagueiros, entre as opções, foi banco de reservas. Então, assim, é bastante complicado. E para essa função já foi escalado o João Afonso, outra partida foi escalado o Curuá. Só que o Curuá é complicado você obrigar ou pedir para ele fazer uma transição ofensiva. Iniciar a transição ofensiva, por causa da qualidade do passe. Muitas vezes quem está fazendo isso é o Jaderson ou o Pavani quando volta muito, mas essa é uma outra questão que eu quero tratar lá na frente. Então o Remo sofre com falhas técnicas gritantes e básicas do seu sistema defensivo. Ainda no sistema defensivo tivemos o Raimar, que é o outro problema do clube do Remo, essa lateral esquerda, né? Porque o Remo teve o Natan, que já foi embora, não deu certo, o Raimar, que desde o início do ano está dando certo, aí contratou o Helder para ser reserva do Raimar. Na verdade, ele contratou para ser titular. Só quem está sendo titular, o Helder ontem foi no banco, está sendo o Raimar. Então o Raimar era bem questionável a sua capacidade, o que estava entregando em campo, e você acaba contratando um jogador aleatoriamente, de 35 anos, e acaba sendo reserva do jogador que era questionável. Entende o planejamento, como foi mal feito desse elenco do Clube do Remo? Porque se eu tenho o Raimar, eu contrato o lateral esquerdo, é no mínimo para ser titular, não é para disputar posição. Não é para disputar posição, é para vir para ser titular. Aí você contrata um jogador para ser reserva do Raimar. Então, assim, um planejamento bem falho nessa questão. Então, outra partida também que não contribuiu tanto o Raimar. Na verdade, a linha defensiva do Clube do Remo, de maneira geral, eu não gostei. Qual que é o problema disso? Como eu disse, sem bola fica no 5-4-1, porque os dois pontas voltam, né? Na partida de ontem, o Cachoeira e o Rodrigo voltavam, o Ítalo um pouco mais à frente. Vai para o meio campo, quando o Remo é atacado, você tem uma linha de 5, e quem são os dois meio campistas? O Jaderson e o Pavani, que no primeiro tempo, em sentido de marcação, não estiveram bem. Não estiveram bem. O Pavani, ofensivamente, tentou algo, principalmente depois dos 30 minutos, na segunda parte também, em movimentação, em tentar um passe um pouco mais rápido. Só que eu percebo que ele fica, muitas vezes, um pouco sobrecarregado nesse sistema tático e não consegue apoiar da maneira que poderia, pelo menos tentar apoiar, porque também, ao longo dessa temporada, o Pavani também vive de altos e baixos técnicos. E esse foi um problema do Clube do Remo na primeira parte. Essa ligação do meio campo para o ataque. Não há uma conexão. Em muitos jogos não tem uma conexão de meio campo para ataque. Então o Remo, ele pega a bola na defesa, manda a bola para frente para um dos pontos para partir em velocidade e tentar criar algo. Só que nisso, muitas vezes o meio campo não participa, o ponta talvez não esteja num dia bom e o Remo está sofrendo com essa questão dos pontas e isola o Ítalo. Eu já vou falar agora do Ítalo, que novamente foi uma figura apagada do Remo, mas é o que vem falando aqui. Para o Ítalo funcionar, ele só vai funcionar se a bola chegar nele para ele finalizar. Porque para finalizar, ele é um bom finalizador. Mas é nessas condições. É nessas condições. O Ítalo não vai ser o jogador que vai ter velocidade, vai ter o arranque, vai brigar muito com o zagueiro, vai sair muito da área. Se ele fizer isso tudo, se ele sair da área, por exemplo, para armar alguma jogada, até ele chegar na área, ele não vai ter velocidade para chegar, para concluir. Então, tem que jogar pegando o que ele pode te oferecer. Ah, mas aí o Remo não pode jogar dessa maneira. Não sei. Você pode deixar o comentário de vocês, mas para o Ítalo funcionar vai ter que ser dessa maneira. Então não escala o Ítalo. Porque Ítalo e Ribamar, o Ribamar, ele tem bem mais capacidade de velocidade para cair pelos lados, tem também um arranque, tem a parte física, só que tem uma finalização extremamente ruim, né? Para usar outro termo, muito ruim. Então o Remo, nessa questão de centroavante, está uma sinuca de bico, porque um que finaliza bem, o Remo não consegue criar para ele finalizar. O outro que tem uma velocidade, que pode procurar um espaço, pode procurar alguma brecha entre os zagueiros, recebe muitas vezes a bola para finalizar e finaliza da maneira que costumamente finaliza. Então assim, o Remo está numa situação extremamente complicada e são dois jogadores extremamente caros, tá? Eu creio que sejam os dois maiores salários do clube do Remo, o Ítalo e Ribamar. E não estão entregando. Igual eu falei, as características de um é totalmente diferente do outro, mas não estão entregando. Acontece algo que também não entregam. Por culpa também, um é por causa do time, mas por causa dele também, o outro também muito por causa do jogador. Enfim, muito questionável também os pontas na partida de ontem. Principalmente pelo Cachoeira, que eu não entendi a entrada do Cachoeira na equipe titular, porque o Rodrigo, ele foi um destaque no ataque do Clube do Remo, muita gente pode discordar comigo, porque pelo que eu vi nas redes sociais, não tem problema algum,
Tecnicamente, o Rodrigo não funcionou, tá? Ele não funcionou tecnicamente, ele teve possibilidade de finalizar uma, duas vezes, ele não esteve tão bem. Só que ele acaba se destacando nesse ataque do Clube do Remo, porque um é o Ítalo, que é um pouco mais parado, e igual eu falei aqui, das características dele, como é que ele poderia funcionar nesse Clube do Remo, que se o Clube do Remo não jogar a favor dele vai dificultar isso, mas o Remo deveria saber disso quando contratou o Ítalo. Quando contratou o Ítalo, para mim ele é um bom finalizador, mas sabia que tinha que jogar para ele, e não está acontecendo isso. E o Cachoeira, então, que fez uma partida bem abaixo, né? O Cachoeira, bem fraca. O Rodrigo, mesmo tecnicamente não funcionando tão bem assim, ele acaba se sobressaindo porque ele teve uma movimentação maior, ele tentou brigar mais pela bola, ele correu mais. Então, o ataque do Remo está numa situação tão ruim, tecnicamente mesmo falando, que o jogador que se dispõe, pelo menos para correr, para tentar brigar, para tentar criar algo, ele acaba se destacando. Nem tanto pela parte técnica, mas pela parte da vontade. Só que no intervalo, o Rodrigo Santana tira o Rodrigo, e a substituição eu não faria, porque era o atacante, dos três atacantes, era o atacante que podia levar, naquele momento pelo menos, mais perigo. Ele substituiu, pensei que podia ser alguma lesão, ou um cansaço, né? Acabou de chegar assim, no Clube do Remo há pouco tempo. Só que o Rodrigo Santana falou que foi uma questão técnica mesmo. E aí, depois, no decorrer da partida também, entra o Ribamar, que acabou não tendo influência no jogo, acabou não ajudando tanto o Clube do Remo, e entra também o Marco Antônio. O Marco Antônio, eu admito para vocês que eu queimei a língua negativamente, porque eu considerei, quando ele foi contratado lá em dezembro, como a melhor contratação do Remo para a temporada, e eu confiava bastante nele. E se eu estou falando isso agora, pela primeira vez eu falo isso aqui no canal, me decepciona bastante a temporada do Marco Antônio, eu não sei o que se passa, mas é um jogador que tem sim qualidade, um jogador que já mostrou qualidade há pouco tempo, naquele jogador que há 9, 10 anos ele arrebentou e agora já está em final de carreira. O Marco Antônio está longe do final de carreira dele, longe, só que caiu muito, mas muito do que ele já apresentou, sei lá, 2, 3 anos atrás apenas. Então é uma decepção sim, eu espero que ele se recupere, porque o Remo precisaria dele e precisa dele ainda, só que tá difícil. Cada jogo que ele entra não é de hoje, não é de hoje. As atuações dele, de maneira geral, são bem abaixo da crítica, bem abaixo. O que eu lamento bastante, como eu disse aqui, porque eu considerei ele a principal contratação do Clube do Remo, e em questão técnica mesmo, em questão técnica. Mas tem que ser justo que, na minha avaliação, posso estar totalmente equivocado do que está falando aqui, mas na minha avaliação ele não está contribuindo, e quando ele entra ele não consegue contribuir. Então o Remo ainda tem isso. O plantel foi feito, vários jogadores contratados e poucos que estão rendendo ou podem render algo de qualidade. E o Remo vai ter com esse plantel até o final da temporada. Ainda pode contratar um ou outro, mas é muito difícil, né? Você conseguir encaixar um jogador agora para ser contratado, por exemplo, Sávio, a gente falou da lateral esquerda, foi contratado agora no desespero, porque o Helder seria o último lateral esquerdo contratado do Clube do Remo. Só que o Remo contratou mal. Aí contratou o Helder, não deu certo, reserva do Raimar. Agora ele vai ficar pagando 3 salários para 3 laterais esquerdos. Sávio, Raimar e Helder. O Sávio não joga desde outubro de 2023. Como é que vai chegar o Sávio aqui agora? A última boa temporada dele foi na Série B de 2020 pelo América Mineiro. E tá 10 meses sem jogar. Então isso é bem complicado, né? Não sei, umas coisas bem questionáveis também, algumas contratações do Clube do Remo, enfim. Mas na partida de ontem, então, foi um primeiro tempo. A gente falou já de alguns jogadores, especificamos alguns jogadores aqui. Foi um primeiro tempo ruim do Clube do Remo. Um segundo tempo que o Remo melhora, não tanto tecnicamente, mas o Figueirense também começa a sentir a partida, começa a querer segurar mais o resultado, abaixa mais as linhas. Quando o Figueirense abaixa as linhas, o Clube do Remo sente uma dificuldade para continuar atacando e criar algo com perigo e finalizar. Não consegue fazer isso de maneira geral. Pode ter passado a impressão, não, a postura do segundo tempo foi boa, a postura do segundo tempo, o Remo jogou bem. Não, para mim não jogou bem no segundo tempo. Ele conseguiu sim ser melhor do que o primeiro, porque era impossível o Remo ser pior do que o primeiro tempo. Como eu disse aqui, o Figueirense finalizou 7 vezes mais que o Remo no primeiro tempo. Então não tinha como o Remo ser pior do que foi no segundo tempo. Então o Remo sim melhorou, porque tinha que melhorar mesmo. Mas não conseguiu sequer fazer o gol de empate, que já seria salvador, o gol de empate do Clube do Remo. A situação do Clube do Remo agora no campeonato é a seguinte: tem 19 pontos, tem mais 12 pontos em disputa, pode chegar a 31. Se vencer os 4, está classificado. Se vencer 3, empatar 1, chega a 29, pode ser que esteja classificado. Pode classificar. O que é certo é,
Se o Remo perder mais uma partida, no máximo ele chega a 28. E por essa altura, pelos matemáticos dizendo da classificação da Série C e pelo saldo de gols que o clube do Remo tem, que é negativo, chegar a 28 pontos, possivelmente o Remo não garanta a vaga. Então o pensamento tem que ser o seguinte: quais são os jogos do Remo? Fora Confiança, fora São José, e em casa Aparecidense, em casa Londrina. Em casa você não pode negociar a vitória. Em casa você tem que vencer. É inegociável, vitória. Inegociável. Perder muito ponto em casa é inegociável. Então tem que vencer a Aparecidense, tem que vencer Londrina. Tem que buscar a vitória contra o São José na última rodada. O São José provavelmente, a menos que tenha uma recuperação milagrosa aqui, não acredito nisso, provavelmente vai estar rebaixado na última rodada, público praticamente zero lá no Rio Grande do Sul, então tem que vencer esse jogo, ou seja, a tabela também vai favorecendo o clube do Remo nesse sentido, então o Remo faria 9 pontos, é lógico que não é nada garantido, porque o Remo não consegue emplacar uma série de vitórias na Série C, mas agora vai ter que emplacar, se não emplacar agora, não vai emplacar mais, vai tentar emplacar só no que vem, porque é agora ou nunca, meu amigo. Então, o clube do Remo tem que ver que vencer o São José, aí chegaria nisso a 28 pontos, né? 9 pontos, 2 dentro de casa e com o São José, e ver quantos pontos fará contra o Confiança, porque para sonhar com a classificação tem que fazer pelo menos um ponto. Desses 12 pontos disputados, o Remo tem que fazer pelo menos 10 para chegar a 29 para ter realmente, não é matematicamente garantido, mas ter uma boa possibilidade de conseguir a sua classificação. Eu acredito que com 29 vai classificar. Não tem como a gente afirmar agora, mas há essa possibilidade sim. Depende dos outros resultados, enfim. Mas é isso. O Remo não pode perder mais nenhum jogo e tem que emplacar aí agora algumas vitórias ao seu favor, porque senão, como eu disse, só no que vem. É agora ou nunca. E de novo, terceiro ano seguido o Remo não classificando nem pro G8 da Série C. Série C, tô falando de Série B ou Série A, não é Série C. Não consegui ficar entre os 8. Então tá na hora de concentrar, tá na hora de, sabe que os erros cometeu, acho que o Rodrigo Santana também cometeu alguns erros, mas como eu disse aqui, eu acho que ele tem méritos também nessa recuperação, nesse sonho ainda de classificação do Remo para a próxima fase. Questão de diretoria a gente trata depois do Campeonato Brasileiro da Série C terminar, ou com sucesso ou com insucesso, porque tem muita coisa que a gente tem falado da diretoria. Não, mesmo se conseguir o acesso, tomara que consigam, a gente também tem que pontuar algo que aconteceu, tanto positivo quanto negativamente. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fica aqui o abraço, meu abraço a todos vocês. Se inscreva no canal e até o próximo.